Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e neste módulo a gente vai começar a falar sobre o userform e o userform você consegue dar uma característica mais de sistema para os seus códigos em VBA. Só para você entender como que isso funciona, eu tenho aqui um pequeno projeto que a gente vai construir ele depois e eu vou mostrar ele para você ver como é que é. A partir do momento que eu abro essa planilha aqui, olha como que ela vai abrir para mim, pessoal. Percebe que ela abriu desta forma para mim, em uma cara de sistema. Isso daqui basicamente é o que, pessoal? É um user form que eu criei, tá? E aqui é uma lista de compra. Eu coloquei 3 colunas aqui aleatórias. Aqui eu posso adicionar novos itens. Eu posso estar deletando um item. Eu posso editar um item. Eu posso também ver os preços desse item, caso o preço exista lá, por exemplo. Ó, ele me apresenta os preços. E é basicamente isso que a gente vai criar, isso que a gente vai estar aprendendo agora no nosso novo módulo. E percebe que em nenhum momento ele abriu uma planilha aqui, tá? Porque realmente ele dá uma característica de sistema. Se eu abrir, por exemplo, aqui uma outra planilha, deixa eu só abrir aqui. Nada vai mudar, ele ainda continua aqui, né, pra gente e com uma característica de sistema, tá, pessoal? Eu vou fechar aqui e a gente vai começar a desenvolver um novo código. Então, eu abri uma nova pasta de trabalho, então vou vir aqui em Visual Basic, em inserir, percebe que a gente tem o user form, tá? E já de cara ele cria uma caixa padrão e aqui embaixo a gente tem algumas propriedades do user form. Essas propriedades são como borda, cor, etc. Muitas dessas propriedades a gente vai ver elas até o final do nosso curso, mas eu vou passar algumas importantes agora, tá? Então vamos lá entender. Essa primeira propriedade aqui é uma propriedade que você dá o nome para o objeto em si. Por exemplo, essa caixa aqui que ele criou para a gente é um objeto. Qual que é o nome desse objeto? Que é aqui, ó, userform 1. Eu posso colocar aqui como caixa principal, por exemplo, tá? Percebe que aqui em cima não mudou o nome. Por quê? Porque aqui é o texto visual do usuário e não o texto do objeto. Esse nome é do objeto em si, que é a caixa. Para a gente mudar o nome que a pessoa consegue visualizar, por exemplo, você vai vir aqui em Caption e aqui no caso você pode colocar um nome referente ao seu sistema que você está criando. Por exemplo, soma. Então, eu tenho um pequeno sistema aqui que ele tem um nome de soma. Se eu, por exemplo, clicar em cima dele e dar um play, percebe que ele criou aqui para mim a caixinha, tá? Então, o que eu posso fazer aqui também, pessoal, é o seguinte: back color, eu posso alterar essa cor aqui, que é a cor de fundo, tá? Por exemplo, eu posso colocar, vamos pegar uma paleta de cor aqui, vou colocar um verde, tá? E a borda, no caso, eu posso colocar aqui uma borda preta, por exemplo, ó, ele ficou com uma borda preta. Eu vou dar um play aqui e percebe que a gente pode fazer o seguinte. Aqui, pessoal, na verdade, a borda ela tá como um none. Para ela aparecer, você define a cor aqui em cima e você ativa ela com 1, tá? Aí ela sim vai aparecer. Agora a gente tem uma borda preta, tá? Então aqui é muita questão de design, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o mais importante. Então aqui mais abaixo aqui a gente tem o show modal, que é uma opção muito importante para a gente, que ela faz o que, pessoal? Quando eu dou um play aqui, por exemplo, no VBA aqui eu dou um play e eu tento acessar alguma célula aqui atrás, ele não me permite fazer isso. E como que eu faço para me permitir acessar os dados lá atrás com o user form ativo? Esse show modal eu desligo ele e coloco como falso. A partir desse momento, quando eu clico aqui em cima dele e dou um play, eu consigo acessar as células aqui embaixo. Isso é muito importante, tá? Uma outra opção que eu posso fazer aqui é o seguinte, percebe também, pessoal, que aqui quando a gente cria um user form, ele cria aqui uma pasta chamada formulários, tá? Que aqui vai ficar os user forms que a gente cria. Eu dando um clique aqui em cima, percebe que a gente tem esses negocinhos aqui do lado e ele serve para a gente arrastar para ele criar uma caixa maior, tá? Olha só como ele criou uma caixa maior. Beleza, pessoal? Aqui eu posso, no widget, tá? Eu posso descrever o tamanho, a largura dessa caixa. Por exemplo, se eu colocar 500, ele vai aumentar. Como eu posso fazer isso? Arrastando aqui manualmente, tá? E aqui
eu posso inserir uma imagem, clicando nos 3 pontinhos aqui, pessoal, Picture. Eu posso indicar qual que é a imagem que eu quero colocar. E aqui no caso, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Acho que é essa Braspress aqui. Não. A figura em si, ela precisa estar num padrão para que eu consiga estar colocando uma imagem aqui. Vamos, então, só para a gente entender, eu vou abrir o navegador aqui e eu vou pesquisar uma imagem aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, por exemplo, imagens, imagens de matemática. Só para dar uma cara mais interessante para o nosso sistema. Então, por exemplo, pessoal, vamos pegar essa imagem aqui, ó, tá? Essa imagem, e eu vou salvar ela. Então, eu vou salvar essa imagem aqui. Eu vou salvar na minha... Pode ser na área de trabalho aqui, tá? Ela tá como JPEG, né? Só que o problema é que esse formato de imagem não é aceito aqui no nosso Excel, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso converter essa imagem. Eu vou achar um site aqui para converter e já mostro para você. Então, pessoal, para a gente carregar uma imagem aqui, a gente precisa ter um formato específico, tá? Precisa ser BMP. E esse site aqui, ele vai fazer esse trabalho para a gente. Então, você vai carregar uma imagem aqui. E uma coisa importante é que a configuração aqui na Color tem que estar como 24, senão pode dar erro lá na hora de carregar. Então, eu vou carregar minha matemática aqui, essa daqui. Eu vou abrir e vai converter aqui embaixo para a gente, pessoal. Depois que converter, vai aparecer assim e você basta clicar em download. Eu já fiz esse procedimento e agora aqui, por exemplo, eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou carregar a imagem, que é a que tem o número 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah lá, é a 2. Então aqui, pessoal, olha só como que ela ficou aqui de fundo já. Se eu der um play, olha só, me deu uma cara aqui de sistema. Interessante, né? E agora, se eu vim aqui no Visual Basic e eu, por exemplo, aqui, pessoal, eu não quero essa imagem, você vem aqui em Picture, você seleciona e aperta Delete. Ele vai deletar, mas como eu quero, eu vou colocar ele novamente, tá? Então, você pode colocar ao fundo uma imagem ou, se você preferir, um fundo de cor fixa, tá? E aqui o Picture, você pode escolher a forma que ele vai ficar, ó, top, left, center, então, se eu aumentar aqui, vocês vão conseguir ver melhor aqui ele, ó, aqui, beleza, aumentei a minha, deixa eu tirar essas propriedades aqui que eu vou explicar depois, e deixa eu, ó, aqui eu posso, por exemplo, colocar ele pro topo left, topo right, center. Eu posso também botão left, que no caso é na margem aqui de baixo left, na margem aqui de baixo right, tá? Aqui eu posso também ter esses outros parâmetros aqui, que é, por exemplo, preencher ou dar zoom, ou aqui a gente tem na forma normal, tá? Então, vamos deixar para ele preencher, assim ele vai acompanhar, ó, o tamanho do meu user form, tá? Assim acho que ficou um tamanho legal. Então, essas são umas opções básicas que a gente tem aqui, tá, pessoal? Outra coisa que a gente pode estar mudando aqui, caso você queira, é o seguinte, aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, olha só, eu alterei o zoom aqui para 20, então, olha como que ficou aqui, ficou tudo pequenininho. Aqui você pode alterar o zoom não só da imagem, mas dos componentes que tem dentro aqui do seu user form, tá? Vou deixar aqui como padrão 100, mas é uma opção que você pode ter. Deixa eu olhar aqui, aqui a gente mexe com as fontes, mas isso daqui a gente vai ver algumas outras coisas, alguns outros conceitos mais à frente. O que a gente precisa se apegar são esses que a gente viu até o momento, tá? Sobre a borda, esses outros tipos de design. Vou deixar aqui a borda comum aparecendo e vamos fazer o seguinte, pessoal. Como que funciona o user form? O user form ele funciona através de eventos, tá? Se eu der 2 cliques, como que eu acesso os códigos do user form? Eu dou 2 cliques em cima dele. Olha só. Então, já como padrão, quando eu dou 2 cliques em cima do user form, ó, ou de algum objeto desse user form, ele cria para mim, já como padrão, um evento de clique. E aqui, por exemplo, eu estou selecionando o objeto UserForm, certo? E no objeto UserForm eu tenho vários outros eventos, que são eventos basicamente que a gente já aprendeu, tá?
Só alguns aqui que a gente não viu, mas a gente vai passar por eles durante o nosso projetinho. Então, se eu tenho aqui o evento userFormClick, significa que quando eu clicar em cima dessa caixa, ele vai fazer algum evento. Vou dar um play aqui, ó. Por exemplo, se eu der um clique nessa caixa em qualquer lugar do userForm, ele está disparando um evento. E quem está capturando esse evento? Vou dar 2 cliques em cima dele aqui para a gente acessar os códigos. Este evento aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, MSG Box, olá mundo, olha só que interessante. Eu vou dar um play, vou dar 2 cliques aqui em cima, olha lá, olá mundo. Por quê? Porque o userform ele funciona através de eventos. E o evento de userform, que é o objeto userform, quando clica nele, ele apresenta essa mensagem. Então esse é o básico para a gente começar algo na próxima aula, tá pessoal? Então a gente se vê lá, até a próxima.